Quem assistiu essa série inteira deve lembrar-se da saída dramática do presidente João Goulart da base aérea de Brasília na madrugada do dia 1º para o 2º de abril de 1964. Deviam ser, talvez, 7 da noite, 6 da tarde, quando o presidente vai para o aeroporto para fazer a viagem a Porto Alegre. Num certo instante, eu tive dor no estômago e disse ao Bocaiúva e ao Tancredo: eu tenho a impressão que o presidente vai ser preso aqui a qualquer instante. Esse avião não decola. O Jango já estava mais de 1 hora parado dentro desse avião. E meu pai então entrou no avião e falou para ele: Jango, esse avião está sabotado. Você venha para o meu que eu te levo a Porto Alegre. Durante o voo de Brasília para Porto Alegre, o Jango perguntou ao papai o que ele estava achando da situação. E ele então virou-se para o Jango e disse: Jango, se o Rio Grande do Sul tiver unido com você, você deve resistir. Se não tiver unido, aí são outra questão. Antes que o presidente tenha saído, o Tancredo diz a ele: Jango, você saiu do Rio e não fez uma declaração ao país. Sairá de Brasília sem fazer uma? Tem que dar uma explicação ao país. Então ele nos pede: escrevam, então, um manifesto. Escrevam. Foi o último pronunciamento político do Jango em Brasília. Numa noite em que forças reacionárias desencadeiam, mais uma vez, o golpe contra as instituições democráticas e contra a libertação econômica da pátria, reafirmo a minha inabalável decisão de defender esse mesmo povo contra as arremetidas da prepotência e da pressão do poder econômico. João Goulart. Cinquenta anos depois, o corpo de Jango volta a Brasília, recebido com honras militares de chefe de Estado. Esta série conta a história de militares e seus parentes, vítimas da ditadura que ficaram ocultas nesses 50 anos. Dado com toda aquela pancadaria, eles pararam um pouco assim. Eu tomei algumas iniciativas simpáticas. Ao momento dado, eu pedi para ver o comandante. Aí ele disse: não aguenta mais, vai se entregar, né? Estava tranquilo, né? Só foi uma certa manobra, né? Aí veio o comandante. Eu estava com as pernas para trás, amarradas na cintura, os braços atrás amarrados na cintura, né? Para a estrutura, né? Muito bem. Então eles jogaram assim, mas eu tinha cabeça, eu podia ver a cabeça. Disse: fala. Eu falei: pois é, eu queria falar com o senhor o seguinte, porque, afinal de contas, nós estamos em campo de luta, estamos em guerra. E os senhores estão fazendo... Somos prisioneiros de guerra dos senhores. E a Convenção de Genebra, que implica no respeito aos prisioneiros. Os senhores podem pensar e sorrir que isso é uma fantasia. Mas e se nós pegamos prisioneiros dos senhores? Como é que nós vamos fazer a recíproca, o correspondente às torturas que os senhores fazem conosco? Nós acharíamos que devíamos respeitar os prisioneiros. Mas como os senhores estão fazendo? O comandante chegou e teve uma imprecação violenta, né? Disse 2 nomes feios
viu? Insultou não só a minha mãe, mas a família. E terminou com uma diretiva muito clara. Pau nele, mais ainda. Que Convenção de Genebra nem nada. Papai foi sendo muito visado. Ele, no governo João Goulart, cogitaram de nomeá-lo comandante do cruzador Barroso. E os oficiais que eram contrários a essa nomeação foram a Brasília dizer que papai era comunista, que não podia ser nomeado comandante do cruzador Barroso, porque imagina, um comunista comandando um cruzador era o Potemkin. Era uma coisa inadmissível naquela época. Ele foi chefe de gabinete do último ministro da Marinha do presidente João Goulart, o almirante Paulo Mário, o único negro que foi ministro da Marinha do Brasil. E para que o Paulo Mário assumisse o ministério, foi montada uma verdadeira operação de guerra. Eles tiveram que chegar no ministério disfarçados de civis, porque havia uma tentativa de sequestro do Paulo Mário, de todos esses oficiais que estão aí. Isso poucos dias antes do 31 de março. E conseguiram chegar ao ministério, fardaram-se, pousaram para essa foto. E depois foi o que se viu, né? Em Santa Rosa, ele se depara com um batalhão faminto, com poucos dentes, com roupas miseráveis, e se dá conta que, na verdade, naquele momento, como aquelas pessoas poderiam representar o exército brasileiro, né? A partir daí, ele começa a se dar conta de que não vai ser um país bom, e o Brasil não vai ser o país do futuro, se a realidade do povo brasileiro não for diferente da realidade que ele está vislumbrando. Se no exército é assim, fora do exército, então, seguramente é muito pior. Né? E a partir desse momento realmente começa a nascer o capitão do povo. Chega um momento em que ele vai ao exílio, né? Porque o exílio ou morte, né? Existia realmente um risco iminente de que ele pudesse ser morto a qualquer momento. Então ele volta do exílio assim rapidamente, questão de meses, e fica aqui em casa, mais ou menos escondido, e rapidamente ele resolve ir para a rua, porque se realmente existe esse boato de que ele está para ser preso, então que ele seja preso de uma vez. Né? Ele não fica aguardando que, digamos assim, os militares venham atrás dele, né? Então ele pega e vai à Rua da Praia e diz, bom, então, se tenho que ser preso, que me prendam de uma vez, né? E eu vou na Rua da Praia lá, fui lá na Câmara, assim, foi tudo. Aí outro dia saiu no jornal, foi visto em plena Rua da Praia o ex-coronel Pedro Alvarez, que está sendo procurado pelo DOPS e pelo Terceiro Exército. Pô, aí no dia seguinte, era o que eu queria, eu queria resolver a minha situação. Aí vieram aqui, me prenderam, né? Aí o coronel Plácido Nogueira de Castro, esse aí, era que fez o inquérito. E era tão safado que dizia assim, Pedrinho, tu é um cara bom, mas tu é instrumento desses comunistas, não te dá conta que tu tá... Mas o coronel, você pensa que eu sou alguma criança, ou que não tenho inteligência, que eu vou ser dirigido por alguém, você está completamente enganado. Eu tenho um ideal, meu ideal é contra a ditadura, é contra esse regime, eu sou socialista, isso. Bom, eu sei que do inquérito eu fui para responder na auditoria militar, e fui condenado a 2 anos e 8 meses. Teve preso por 4 vezes. Nessas 4 vezes, eu te confesso que eu acho que ele deu muita sorte. A Iná me mandou um radinho, me mandou uma roupa, e tinha um radinho, e eu estava ouvindo o rádio um dia lá. Estava ouvindo o rádio. Aí chegou o coronel Marcilac, que está vivo ainda, que era o vice-comandante, subcomandante, que no Exército não é vice, é subcomandante, que o coronel Navarro, que era o comandante, estava de férias e ele estava dentro do comando. Mas ele entrou assim bruscamente, ele e o major Pita Pinheiro, e um sargento com a metralhadora e um com um cacetete, me ameaçando. Diz, me dá esse rádio aí. E eu digo, eu não vou te dar rádio nenhum, botei aqui.
Aí quando ele me abutou aqui, eu levantei dele um soco, ele caiu no chão, aí me botaram a metralhadora. E o cara assim, eu digo, vocês não são homens para me bater, me bate. E não bateram, foram embora. Aí me deram mais dias de prisão, né? Aí eu respondi processo. Não, não levaram. Não dei. Digo, o rádio é meu, não dou. Eu fiquei preso 98 dias. Mas eu fui preso e me botaram na PE, a Polícia do Exército. Mas me botaram numa cela. O oficial preso, ele tem, como se diz na gíria militar, o quartel por homenagem. Quer dizer, ele pode sair, andar no quartel, não pode sair para a rua. Mas pode ir no quartel, vai no rancho na hora do almoço. E eu fiquei preso, isolado. E eu ouvia de noite gritos de gente como se estivesse sendo torturado, né? E aquelas tapas, aquelas coisas. Cheguei, pai, pontapé, filho disso, filho daquilo. E aí eu vi um rapazinho, todo assim, na última. Aí eu me dirigi para ele. Nós botaram os presos todos ali para tomar sol a primeira vez, porque iam limpar o... Aí botaram... E eu disse, vem cá, mas o que é que houve contigo? O senhor não ouve uns gritos de noite? Eu digo, eu ouço. Esses caras estão me torturando, eles querem que eu diga quem é fulano e Beltrano, eu não conheço, eu não sei quem são. Eu nem sou daqui, eu sou de Santa Catarina, eu estou estudando aqui, mas eu sou de Santa Catarina e conheço pouca gente, eu não conheço esses caras que eles querem que eu diga. Mas o que é isso que tu tem? Isso aqui? Isso é queimadura de cigarro, olha só, tu vê aquelas minhas costas como é que tá, e me mostrou, cheio dele. Aquilo me revoltou, né? Eu fiquei revoltado com aquele troço. Aí nós botaram, eu digo, mas que coisa... Aí o capitão Lobato, esse passou, quando eu digo, capitão, eu quero falar contigo. Eu não falo comunista, eu digo, vai pra... Eu disse aquele troço não, que todo mundo sabe qual é. Ele não disse nada, foi embora. Aí eu digo, sabe uma coisa, eu vou fazer uma greve da fome. Mancar o doido aqui. Aí não comi, um dia, 2. Aí tinha um tenente que dava serviço que dizia assim, não faça isso, coronel, o senhor é uma pessoa que é necessário ter no Brasil, você não faça isso. Não faça isso que eles querem que o senhor fique doente, se alimente. Me trouxe, o pobre do tenente, me trouxe um prato com bife, ovos e batatinha frita, e eu derrubei para não comer, porque eu estava louco para comer, né? E, bueno, e aí então, deu no Jornal do Rio, coronel, devido aos maus tratos, faz greve da fome. E aí descreve todo o troço, né? Aí o coronel Perac, que tinha sido deputado, quando eu fui deputado, o coronel Perac Barcelos, que era comandante da brigada, foi comandante da brigada militar, nós éramos de lados opostos, mas ele me respeitava, e, ideologicamente, ele tinha uma posição ou outra. Aí ele, quando soube desse fato que aconteceu comigo lá no quartel, né, eu estar assim preso, isolado, ele mandou o coronel Walter Almeida, era meu colega de turma, me sedava comigo, e foi lá me buscar no quartel. Aí o Gobato disse assim, não, mas ele vai acompanhado da guarda. Ele vai no caminhão com a guarda. Aí o Walter disse, não, eu recebi ordem de levar o coronel junto comigo. E tu não vai humilhar um colega. Aí eu vim com ele, de carro. Aí ele me levou para o quartel aqui, mandaram eu escolhi o quartel aqui da brigada da Praia de Belas, que era mais perto de casa. Aí o coronel disse, olha, o senhor aqui tem um quartel por homenagem, o senhor pode ter um quarto, mandei reservar um quarto para o senhor, no quarto de oficial de dia, que tem outro quarto para ele, e o senhor quiser trazer uma televisão, o senhor traga, eu não tenho, senão eu deixaria lá no quarto. A sua família pode lhe visitar a dia, a hora que quiser. O senhor tem um quartel por homenagem. Quer dizer que eu podia andar caminhando, né? No dia 1º, eu estava fazendo um discurso para os operários em Duque de Caxias. Você imagina que quando voltava, eu via aquele pessoal todo que estava fazendo golpe. E eu não podia mais voltar para minha casa. Evidente que eu sabia que lá estariam me esperando. Conheci o embaixador do México. E ali eu entrei na embaixada. Foi lá que eu conheci o Marcos. Desde que ele entrou, quando ele entrou na embaixada, eu vi aquela figura linda de terno branco, um mulato de terno branco.
Ele é uma coisa assim, muito emocionante. A altivez, a dignidade, tudo nele expressado. Era uma coisa muito bonita. E aí eu aprendi que aquele homem era um líder que, enfim, tinha um valor extraordinário. A história do exílio e luta do marinheiro Marco Antônio da Silva Lima. Quando eu vi, eu disse, com este homem eu quero fazer um filho. E nos prometemos, quer dizer, que íamos nos encontrar. Quando chegamos lá, imediatamente, nós começamos a nos reunir em grupo para solicitar a ida para Cuba. Fomos um grupo de 13, eram os marinheiros, liderados por Marcos, um grupo de marinheiros, o padre Alípio e eu, a única mulher. Foi, assim, a maior emoção que eu já tive em toda a minha vida. Eu nunca, todo o tempo que eu estive em Cuba, que eu estava nas reuniões, digamos assim, nas grandes reuniões que Fidel reunia seu povo, né? E aqueles discursos longos de mais de 6, 7 horas. E nós não nos cansávamos. Era impressionante como ele nos eletrizava. E quanta coisa, gente, é como se fosse uma grande aula que a gente tinha de socialismo na prática. E nosso saludo a los que en Vietnam, ou em Venezuela, ou em Guatemala, ou em Colômbia, ou em Bolívia, luchan con las armas en la mano, invencibles contra los imperialistas. Anísio Palhano, militar, engenheiro, discriminado por ser irmão de um revolucionário. Quando Anísio entrou para a aeronáutica, e ele entrou por necessidade econômica, porque a mãe dele não tinha como sustentar 7 filhos. Mas a aeronáutica, naquela época, nos dava a impressão ainda de democracia. Quando Anísio me levou para a Vila Militar, eu não sabia como me comportar. Então, eu evitava contato com as pessoas. Eu sentia uma certa hostilidade. Na candidatura Lote, a minha casa foi apedrejada. Nós acordando madrugada com eles gritando abaixo Lote, vive o Brigadeiro, e apedrejando. Anísio abriu a janela, eles apedrejam agora. Eles sumiram todos, mas eram pessoas da turma dele. E Anísio ali se posicionou definitivamente. Foi da partir dali que ele viu com quem estava lidando, né? Um rancor, uma coisa que não dá para explicar. Nos mandaram para os Estados Unidos. Aí eu não entendi nada, eu digo, estão nos premiando? Não, eles estavam afastando do Brasil todo mundo que tinha alguma influência no seu grupo. E Anísio tinha influência no grupo de civis do Campo dos Afonsos. Aí chega o golpe. Nós estávamos em casa, eu e ele, no apartamento pequenininho, que a gente havia alugado, estávamos jantando e a televisão ligada. Aí aparece o Jango com a faixa presidencial e o speaker falando: acaba de cair o último ditador latino-americano. Ele foi preso em 9 de maio de 71 pelo DOI-CODE de São Paulo, torturado por aquele notório Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, todo mundo já sabe da vida dele, passou pela Cinemar, foi para a Casa de Petrópolis, voltou da Casa de Petrópolis, no dia 21 de maio, ele foi assassinado sob tortura, a noite inteira, uma noite inteira de tortura, depois de ser torturado. Para mim é complicado ainda falar nisso. Depois de ter sido torturado na Cinemar, na Casa de Petrópolis, e foi morrer no DOI-CODE de São Paulo. São 3 gerações combatendo a ditadura. Meu avô, minha mãe e eu. Ainda bem que não sobrou para meus filhos, né? Meu avô derrubou eles em Jacareacanga, Aragarças, em 61 e ficou por baixo em 64. O teu avô te ajudou de alguma forma quando você esteve preso? Não.
nunca ele ia se colocar numa situação que ele se sentisse constrangido. Compreendeu? Que alguém pudesse colocar ele numa posição de inferioridade, de ficar à mercê de alguém, ficar dependendo da gentileza de alguém. Ele nunca fez isso, ele não passava pela cabeça dele. Nelson, rolou um boato de que seu avô teria matado um oficial da PR. O que você sabe a respeito? Isso aí, o 38 não é a arma regulamentar do Exército. Então, se meu avô estava fardado, ele estaria com a arma regulamentar, que ou a pistola Colt 45 ou o revólver 45, nunca o revólver 38. O revólver 38 não é regulamentar. Se ele estava fardado... Agora você pensa o seguinte, ele saiu do Exército em 60, né? Em 60 ele saiu do Exército. Isso aconteceu em 70. Você acha que em 10 anos o manequim dele ia ser o mesmo? A farda dele de 10 anos atrás não ia servir? Pô, a tua roupa de 10 anos atrás cabe em você ainda? É a mesma coisa a farda dele. Então, não tinha como ele estar fardado, ter ido na Vila Militar fardado, para dar um tiro com um revólver 38. Se você tivesse fardado com um revólver 45, não, agora está mais próximo da verdade, mas ainda não é. Não, meu avô era assim, extremamente seguidor dos regulamentos militares. Era um deputado estadual de oposição, né, da época PTB, depois MDB. Era oposição, fazia a oposição dela ao nível, como se diz, político pequeno, mas algumas coisas que fiquei sabendo depois, que ela deu asilo a ex-marinheiro, ajudou financeiramente o pessoal da revolta dos sargentos, né? Ela fazia um tipo de política que era assim, era um trabalho de formiguinha que não aparecia, mas que era muito marcante. Ela chegava na PETA, esse capitão Gomes Carneiro. Gomes Carneiro. Ela chegava para os militares, alguém conhece Gomes Carneiro? Conhece, é casado com fulano, que não sei o quê. Ela ia na fulano e falava, tu sabia que teu marido anda torturando os outros lá no quartel? Sabia que teu marido é o assassino lá? Sabia que teu marido faz isso, faz aquilo? E de um em um. Para uns ela pedia, para quem ela sabia que podia pedir, ela pedia, quebra o galho, meu filho lá, vê se faz alguma coisa por ele, vê se você pode ajudar ele, coisa e tal, vê se... Né? E outros ela denunciava. Os que ela sabia que não tinha como chegar ao coração dele, ela ia e sapecava o cara. E sapecava assim, né? Vamos dizer assim, dentro do âmbito familiar do sujeito. Quer dizer, então um camarada não estava sendo acusado pelos comunistas, entendeu? Não era campanha insidiosa dos comunistas contra os militares, não. Era o diabo de uma mulher que conhecia outra mulher, que falava que esse é safado, esse fez isso, esse fez aquilo. Então, o camarada começava a ter a base familiar dele solapada, né? Então, e o que ele podia fazer contra ela? Vai prender ela? Aí vai mostrar para a família dele que não. Viu? Falou mal. A Edna falou mal dele, foi lá. A Edna foi preso. A Edna foi preso porque falou mal dele. Ele prendeu a Edna. A Edna foi maltratada, né? Então, armaram um circo, né? Aí, achei assim, muito conveniente a morte da minha mãe, né? A Soledad Barret Viedma, ela fazia parte de um grupo revolucionário do Paraguai, que estava em Cuba, com as mesmas intenções de aprender aspectos de guerrilha, e meu pai estava com um grupo dos brasileiros. E apesar de ter uma certa restrição com a aproximação entre os grupos, eles de alguma forma se encontraram e levaram em frente essa relação. Houve um casamento e
Soledad, nesse momento, ela assume e entra para o grupo dos brasileiros. Ela sai do grupo revolucionário que ela fazia parte do Paraguai e entra para o grupo dos brasileiros. O meu pai, em julho de 1970, ele saiu de Cuba para retornar ao Brasil. Então, em setembro, no dia 23, ele é preso. No mesmo dia, ele começa a ser torturado e ele morre. José Maria Ferreira Araújo nasceu no Ceará em 1941. Preso e morto em setembro de 1970, em São Paulo. O fato da morte, né, do Aribóia, do meu pai, tenha estimulado ela a antecipar um pouco os planos, até que, em dezembro de 1970, ela sai de Cuba também, vem ao Brasil, em dezembro de 1971, e aí permanece por um ano fazendo todo esse trabalho lá no Nordeste, junto com o seu companheiro militante, vamos dizer assim, José Anselmo, né? Mais conhecido como Cabo Anselmo. Então, ela é assassinada em janeiro de 1973, traída, né, por esse personagem, e é presa e acreditamos que imediatamente também é morta. É levada para esse local onde, a princípio, se forja uma situação para poder lançar essa ideia de que houve um tiroteio, de que houve um conflito, né? José Ferreira de Almeida, um assassinato esquecido. Tenente da Polícia Militar e membro do PCB. Foi preso em julho de 1975 em São Paulo. Morreu nas mesmas condições e na mesma prisão 2 meses antes que Vladimir Herzog. Essa história só foi revelada em 2013 pela jornalista Paula Saqueta. Conheci, era um tenente, e ele ficou preso numa cela ao lado da minha. Eu fui preso no dia 3 e no dia 7 de agosto, se não me falha a memória, ele foi assassinado. Morreu sob tortura e enforcado. Mesmo da mesma forma, apareceu da mesma forma pela justificativa que o do Herzog. O assassinato do comandante da VPR, Onofre Pinto, sargento do Exército caçado pelo AI-1, foi um dos fundadores da VPR e um dos 15 libertados no sequestro do embaixador americano em setembro de 1969. Retorna ao Brasil em 1974, caindo numa emboscada armada pela repressão. Seu corpo nunca apareceu. Recomendei muito para ele. Onofre, não volta que é furado. Esse esquema aqui é furado, é traição. Hoje, os órgãos de segurança conseguiram infiltrar muita gente no nosso meio e a volta é suicídio. Falei assim para ele. Entraram no Brasil pelas fronteiras secas de Santo Antônio do Sudoeste. 5 foram levados na Estrada do Colono, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e ali foram executados a sangue frio. Foram levados até o local da cilada pelo Alberi Vieira dos Santos e tentam convencer o Onofre a mudar de lado e dizer para o Onofre: olha, você fica com a gente, muda de lado, você vai ter o mesmo destino que seus companheiros que estão ali enterrados, alguma coisa assim. Eles queriam do Onofre contato e dinheiro. Aí veio a ordem de cima, isso que ele fala, né, de que era necessário executar o Onofre. Deram uma injeção de Showtox no Onofre, ele morreu ali, e que abriram o abdômen, enfiaram uma coisa de ferro e jogaram ele dentro de um rio, para cima de Foz, a uns 60 quilômetros, e hoje essa região está toda ela inundada pelo Lago de Itaipu. Busca no exterior, assim que era catalogado, busca no exterior. Mas essa criança era pagã. O batismo se deu em novembro de 75, lá no Chile. Mas a operação existia, independente de como se chamava. Eu digo assim, apenas houve o batismo. E quem batizou? O coronel do Exército do Uruguai, José Fons.
que prestou uma homenagem aos chilenos, dizendo, bem, já que o Condor sobrevoa soberano estes Andes, chamaremos de Operação Condor. Fui aplaudido e foi batizada a criança. Mas já se praticava, os brasileiros já praticavam. Com a cautela de nunca deixar impressões digitais. Tanto que em 75, em novembro de 75, em Santiago do Chile, quando há a reunião que formaliza o Condor, 2 militares brasileiros se fizeram presentes, não assinaram a ata e se declararam apenas observadores. Isto traduz exatamente a postura brasileira. Mas em 70, dezembro de 70, pegaram o coronel Jefferson, filho e sobrinho. Em 71, Edmor, e aí vai. Joaquim Pires Cerveira, João Batista Rita. Jefferson Cardim de Alencar Osório se asila no México. Volta para Montevidéu. Continua circulando, indo a Argélia falar com a Reis, indo a Cuba, indo a Chile, circulando fortemente, resistindo. Alan Chile fazia Montevidéu-Santiago direto. Mas aí a minha mãe não dirigia, falou, pô, vai deixar esse carro aqui na garagem, não sei o que e tal. Aí meu pai, então vamos de carro, entendeu? Aí fomos até Colônia de Sacramento, que fica ali em frente a Buenos Aires, pegamos o ferry-boat. Quando a gente chega no cais do porto, que o ferry-boat baixa a proa dele, aí meu pai olhou, tinha assim uns 15 ou 20 carros pretos lá na frente, dançando. O adino militar brasileiro em Montevidéu aciona o colega em Buenos Aires, que, por sua vez, aciona a Polícia Federal Argentina, que os já esperam no porto. E no porto são presos. Levados para as dependências da Polícia Federal Argentina. 4 dias sob tortura. Nós ficávamos numa mesa com capuz, com uma mesa de mármore comprida, né? Tipo crucificado, assim, amarrado. O meu primo era atleta lá no Uruguai. E ele arrebentou. Quando ele arrebentou aqui as cordas, os cordinhas que estavam segurando, ele acertou o queixo de um cara, meu amigo, que os caras descascaram em cima dele, quase morreu. Chegou todo torto. São levados do aeroporto de Ezeiza para o Galeão, a bordo de um avião da FAB. Estando presente o então embaixador brasileiro Azeredo da Silveira, depois ministro de Relações Exteriores. Meu pai eles queriam, ia ser o primeiro cara a ser jogado no oceano, né? Ia ser a primeira cobaia da Operação Condor, que depois matou várias pessoas, né? Havia uma infiltração. Chama-se Alberto Octávio Conrado Avegno, filho de um diplomata brasileiro, nascido no Uruguai. O agente YR-62 do CENIMAR, que tem a ver com Joaquim Pires Cerveira, que também tem a ver com ele. Nós temos uma foto produzida pelos serviços de informação do CENIMAR. No Rio de Janeiro está Avegno e um outro agente. Estavam tratando do caso do Cerveira. Joaquim Pires Cerveira, major do Exército, cassado pelo Ato Institucional número 1, ainda em 1964. Em 1970, foi banido do país, trocado pelo embaixador alemão. Em 1974, é preso na Argentina e desaparece. O Cerveira desapareceu, foi capturado lá na Argentina, né? Ele e o Catarina, né? João Batista Rita. Os dois desapareceram. Foram capturados, levados para o DOI e aí morreram. Então, essas histórias do coronel Jefferson são importantíssimas, do sargento das mãos amarradas, para que a gente entenda melhor o que foi a repressão brasileira, mas especialmente quando ela é dirigida a militares, porque estes eram, sim, preferenciais, eram um alvo muito privilegiado. Carlos Lamarca. Com a guerrilha esfacelada, Lamarca é aconselhado a deixar o país, mas recusa-se a abandonar os companheiros. Em 1971,
Doente, cansado e com fome, em Brotas de Macaúbas, interior da Bahia, mais de 200 homens o encontram encostado em uma árvore já sem forças. O cercam e fuzilam sem clemência. Em 17 de setembro de 1971, morre Carlos Lamarca. En noviembre del 78 fue detenida en horas del mediodía ahí en la rodoviaria de Porto Alegre, Lilian Celiberti. Al poco rato aparece una comitiva numerosa de hombres de particular, armados, y ellos andaban desesperados buscando dineros, armas, y bueno, ahí me dieron mucha golpiza, después me meten en una camioneta ahí, tapado ahí, y me llevan para un lugar que resultó ser en la Rúa Ipiranga, delegacia municipal del DO. Inmediatamente soy sometido a una brutal tortura que empieza con golpes, interrogatorios, preguntando, bueno, ¿dónde estaba Hugo Cores? ¿Dónde estaba el resto de los compañeros? ¿Dónde se sacaba el periódico Compañeros? ¿Quiénes eran nuestros vínculos y contactos en Brasil? Y en esa época hay que tener en cuenta que estábamos en los fines de los 70, no había celulares, computadora, internet, tampoco teníamos teléfono en la casa, sino que llega un telegrama que este compañero manda de París ahí. Entonces cuando llega el telegrama, y el telegrama decía que llamáramos por teléfono a la casa del Flaco Pepe allá en París, y los milicos uruguayos, que eran Conselin, que eran los que dirigían el operativo ese, dudaron qué hacer. Entonces finalmente se decía llevarla a Lilian a la Rúa Ipiranga, a la dependencia del DOP, y la autorizan de que hable. Y ella habló con el Flaco Pepe. No habló nada del otro mundo, pero el otro compañero, por las claves y código que nosotros teníamos, percibió de que efectivamente estábamos en peligro. Inmediatamente la retornan al apartamento, el compañero de París llama a Cores a San Pablo, y bueno, y ahí se da una situación realmente interesantísima, sorpresiva, inédita, para todos y fundamentalmente para ellos, porque ellos en primera instancia pensaron que eran los famosos uruguayos que andaban buscando. Y entonces le entran para adentro, los apretan y les interrogan y los tipos dicen, no, somos periodistas, jurnalistas brasileños, y les muestran los carnets y los tipos se quedaron asombrados. Entonces empezaron a discutir qué hacer con ellos. Entonces dicen que, y preguntan los periodistas, bueno, ¿y esto qué se trata? Son extranjeros indocumentados, no va a pasar nada. Entonces los largan con la amenaza, ¿no?, de que no digan nada de lo que vieron, etcétera, etcétera. E inmediatamente desmontan el operativo, la retornan a Lilian vía Rivera a Montevideo, a Uruguay y a Montevideo, y la llevan a ese lugar clandestino donde yo seguía sometido a tortura, etcétera. En tanto, el día lunes, los periodistas hacen la denuncia públicamente porque se dio la bella circunstancia, digamos, de que uno de los militares que estaba ahí, o de los policías, los tiras de particular, había sido jugador de la Internacional de Porto Alegre. Y entonces el periodista João Batista Escalco se quedó con la idea y al fin empieza a repasar prensa y fotos anteriormente, los archivos fotográficos, hasta que ubica y lo tenían identificado como un tipo vinculado. Entonces ahí es que empieza toda una denuncia en la cual justamente toma estado público, se movilizan los familiares de Lilian, se movilizan los uruguayos por el mundo entero y las fuerzas democráticas y opositoras brasileñas que desarrollan un rol central en lo que refiere a la denuncia, en lo que refiere a una investigación, ¿no?, a un cuestionamiento y a un apoyo a las decisiones diversas que se hacen, que finalmente eso lleva a que el ejército uruguayo, a través de un comunicado 1400 de la Fuerza Conjunta el día 25 de noviembre, da públicamente una versión de los hechos, presionado. E através de 2 comunicados, deles dizia que eles foram presos ali, Lilian Celiberti, Universindo Dias e os 2 filhos, em 2 automóveis por terem invadido clandestinamente o território uruguaio, portando armas e material sedicioso. E eu respondi para eles logo. Então, como Universindo, a Lilian não sabe guiar, e como Universindo concomitantemente poderia guiar ao mesmo tempo 2 automóveis? Os militares uruguaios estão mentindo. Mas o que havia na subjacência? O que havia por trás disso? Havia um dispositivo armado pelos policiais, pelos militares uruguaios,
de matar o casal, o objetivo era matar o casal, e entregar as crianças para militares uruguaios que não tinham filhos. Yo estuve 5 años presos, salí en noviembre del 83, al igual que Lilian Celiberti. Inmediatamente que nosotros salimos, el mismo día, estaba Jair, vino gente de Amnistía brasileña, vino el doctor Omar Ferri, que era el abogado nuestro. Quando a guerrilha do Araguaia já tinha sido praticamente dizimada, né? Mas camponeses foram presos porque um era barqueiro, ele transportava os guerrilheiros no seu barco, o outro tinha uma venda e ele vendia fumo, arroz, sei lá o que, para os guerrilheiros. O outro tinha uma rocinha, passavam os paulistas, que eles chamavam, né? E que tratavam muito bem os camponeses, por sinal, e que o médico atendia as pessoas que precisava, a Áurea dava aula, enfim. E eles ficaram, os que conheceram os paulistas, porque muitos nem sabiam, eles eram muito isolados ali, não é? Nos anos 70. Muitos nem sabiam quem eram, mas os que tiveram contato gostavam, se diziam bem tratados, confiavam. E, enfim, não estou nem discutindo a guerrilha. Quando a guerrilha já estava praticamente sendo dizimada, já na terceira expedição, né? Foram 3 expedições da terceira que conseguiu dizimar, esses camponeses eram presos para dizer que conheciam ou não conheciam o terrorista fulano e cicrano. Primeiro que parece que se espalhou muito rapidamente entre eles uma sabedoria popular em que eles diziam, eles não eram terroristas, quem está fazendo terror aqui são vocês, eles diziam para o exército, né? Porque eles nos tratavam bem, eles curavam os nossos filhos, eles nos ensinavam a ler, eles faziam comércio conosco, conversavam, quem está fazendo terror aqui são vocês. Então, é como se eles tivessem tido a intuição, muito antes da Comissão da Verdade, disso que nós hoje em dia chamamos terrorismo de Estado. Na primeira metade dos anos 1970, surgiu um movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. A ONU organizou o Ano Internacional da Mulher. E eu fui como representante do movimento feminino pela anistia. Eu li o manifesto da mulher brasileira pela anistia e fui muito aplaudida, aplaudidíssima. E uma senhora que estava atrás disse, eu quero falar com a senhora, isso é muito importante. E daí eu tive um apoio muito grande, sabe? E foi isto que me deu o lastro para chegar aqui falando grosso. Manifesto da Mulher Brasileira em favor da anistia. Nós, mulheres brasileiras, assumimos nossas responsabilidades de cidadãs no quadro político nacional. Através da história, procuramos o espírito solidário da mulher, fortalecendo aspirações de amor e justiça. Eis porque nós nos antepomos aos destinos da nação, que só cumprirá sua finalidade de paz se for concedida a anistia ampla e geral a todos aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção. Conclamamos todas as mulheres no sentido de se unirem a este movimento, procurando o apoio de todos quantos se identifiquem com a ideia da necessidade da anistia, tendo em vista um dos objetivos nacionais, a união da nação. Já próximo do final dos anos 70, eles criaram uma entidade chamada ADINAM, Associação Democrática dos Militares. E eles criaram essa associação justamente para lutar pela anistia, porque essa anistia de 79 não era a anistia que eles pretendiam. Essa anistia de 79 foi um compromisso, um meio termo, né, entre o que os militares de então achavam possível e que os caçados talvez tolerassem, mas não era o que eles desejavam. Eles queriam realmente uma anistia que os reintegrasse, porque veja o caso de meu pai. Ele, em 79, ele tinha 50 e poucos anos, poderia ter voltado para a ativa, ter continuado a sua carreira. Era essa a intenção deles, que uma vez anistiados, voltassem a exercer suas atividades. Mas não foi o que aconteceu. Foi expulso do Clube Naval, recebeu uma carta
para que devolvesse todas as condecorações. A de 79 eu não considero anistia, porque aquilo foi um jogo. Foi um jogo, quer dizer, aquilo, na verdade, foi um benefício feito pelo poder aos torturadores, aos assassinos, aos transgressores, aos inimigos violentos. Aquilo tinha como... E nunca nos consultaram sobre essa reciprocidade. É constrangedor para nós, né? Nós servirmos de espécie de cobaia para uma anistia chamada anistia, que era para livrar os torturadores e assassinos de um futuro, vamos dizer, punitivo, etc. Por que não foi dada a quarta estrela para o Brigadeiro Teixeira, comandante da Zona Aérea? Morreu sem ter a quarta estrela. Por que nós, de capitães e tenentes, já pelo tempo discorrido, eram para ter atingido o generalato? Quem era o general? O general era o Bournier. Bournier foi 4 estrelas. A filha do Bournier tem direito à pensão militar. A filha dos militares caçados está preterido o direito de pensão militar. O enterro do brigadeiro Rui Moreira Lima, com as devidas honras militares, selou o reconhecimento da importância histórica desse bravo soldado que combateu pelo Brasil o nazifascismo na Europa e dentro de casa lutou pela democracia. Preso, caçado, perseguido e humilhado pela ditadura militar, em tempos de democracia recebeu o que lhe era devido. A história exige as justas homenagens ao Marechal Henrique Teixeira Lott, Brigadeiro Francisco Teixeira e aos almirantes Aragão e Paulo Mário, o único ministro da Marinha negro da história. Eles representarão todos que foram perseguidos esses anos, cuja história de alguns contamos nessa série. Tem que haver um processo de mudança na educação do militar. Eu acredito muito que isso algum dia vai acontecer, em que eles se coloquem como mais um grupo de cidadania, né, pertencente a uma sociedade, e não o fato desse separatismo, em que é um separatismo ruim para todos, porque os de cá têm armas, os daqui não têm, quer dizer, é um negócio muito simples de entender. Ou você intervém na formação do militar, na educação, em termos curriculares do militar, tudo é muito difícil. Acredito que nenhum brasileiro saiba o que eles continuarem ensinando, porque existe a formação de oficial, é grau universitário. E se você passa uma história falsa, mascarada, você não protege o futuro. Nesse sentido, que eu acho que não superou ainda o golpe de 64. Sobretudo, não introduziram na formação militar de todas as etapas o ensino bem nutrido de direito constitucional e de direitos humanos. A verdade é que a Agulhas Negras tem feito ainda turmas em que o Paraninho foi Garrastazu Médici, depoimentos ainda festejando o 31 de março, mesmo no episódio recente em que a juventude fez o escracho no clube militar, o Cerqueira, aquele todo poderoso perseguidor e executor do Carlos Lamarca, ele diz para um jornalista: que jovens são esses que estão importunando uma reunião de velhinhos? Clube Militar no dia 29 de março de 2012. Militares afrontaram a ordem da Presidenta da República e comemoraram no Clube Militar o golpe de 64. O tiro saiu pela culatra. Os vencedores de 64 foram derrotados pela história. Acuados,
assistiam pela fresta da janela uma enorme manifestação popular repudiando a ditadura. A sequela mais generalizada é essa polícia que continua sendo militar e que herdou a licença para abusar. Não houve, a nossa própria anistia, não houve nem simbolicamente, nem legalmente um corte. Acabou, o que se fez lá não se fará mais. Houve uma espécie de uma continuidade suave. Até hoje, quando se pensa, infelizmente, quando se pensa em Forças Armadas, se pensa em tortura, né? Se pensa em desaparecimento, se pensa em ditadura. Esse seria o grande momento para que as Forças Armadas tirassem do seu ombro essa imagem, possibilitando que se reintegrem à democracia brasileira. Elas não estão totalmente integradas à democracia brasileira, porque funcionam como território à parte. Lá dentro fazem o que bem entendem e não se sentem como prestadora de contas à sociedade brasileira. A história tem demonstrado isso. Então, o papel das Forças Armadas, do meu ponto de vista, nesse contexto, seria o de se reintegrar à democracia brasileira. E a melhor forma de se reintegrar à democracia brasileira é dizer ao povo brasileiro o que aconteceu, qual foi a sua participação nisso e pedir desculpas ao povo brasileiro. Então, aí há um problema também nas forças civis, que precisam elas próprias de se libertar dos seus medos, dos seus fantasmas, para fazer essa determinação. A anulação por parte do Congresso Nacional da tenebrosa sessão durante a madrugada do dia 1º para 2 de abril de 64, que declarou vaga a presidência da República, mesmo estando Jango em território nacional, e a volta do corpo do presidente João Goulart em 2013, em condições bem diferentes daquelas quando partiu em 1964 de Brasília, me fazem reafirmar que a história não tem ponto final e terminará sempre com reticências. Silvio Tendler. Só foi uma certa manobra, né? Aí veio o comandante. Eu estava com as pernas para trás, amarradas na cintura, os braços atrás amarrados na cintura, né? Para as torturas, né? Muito bem. Então eles jogaram assim, mas eu tinha cabeça, eu podia abrir a cabeça. Disse, fala! Eu falei, pois é, eu queria falar com o senhor o seguinte, porque, afinal de contas, nós estamos em campo de luta, estamos em guerra. E os senhores estão fazendo... Somos prisioneiros de guerra dos senhores. E a Convenção de Genebra, que implica no respeito aos prisioneiros. Os senhores podem pensar e sorrir que isso é uma fantasia. Mas e se nós pegamos prisioneiros dos senhores? Como é que nós vamos fazer a recíproca, o correspondente às torturas que os senhores fazem conosco? Nós acharíamos que devíamos respeitar os prisioneiros. Mas como os senhores estão fazendo? O presidente vai ser preso aqui, a qualquer instante. Esse avião não decola. O Jango já estava mais de 1 hora parado dentro desse avião. E o meu pai, então, entrou no avião e falou para ele, Jango, esse avião está sabotado. Você venha para o meu, que eu te levo a Porto Alegre. Durante o voo de Brasília para Porto Alegre, o Jango perguntou ao papai o que ele estava achando da situação. E ele, então, virou-se para o Jango e disse, Jango,
se o Rio Grande do Sul estiver unido com você, você deve resistir. Se não tiver unido, aí são outra questão. Antes que o presidente tenha saído, o Tancredo diz a ele: Jango, você saiu do Rio e não fez uma declaração ao país. Sairá de Brasília sem fazer uma? Tem que dar uma explicação ao país. Então ele nos pede: escrevam, então, um manifesto. Escrevam. Foi o último pronunciamento político do Jango em Brasília. Numa noite em que forças reacionárias desencadeiam mais uma vez o golpe contra as instituições democráticas e contra a libertação econômica da pátria, reafirmo a minha inabalável decisão de defender esse mesmo povo contra as arremetidas da prepotência e da pressão do poder econômico. João Goulart. 50 anos depois, o corpo de Jango volta a Brasília, recebido com honras militares de chefe de Estado. Esta série conta a história de militares e seus parentes, vítimas da ditadura que ficaram ocultas nesses 50 anos. Dado com toda aquela pancadaria, eles pararam um pouco assim. Eu tomei algumas iniciativas simpáticas. A um momento dado, eu pedi para ver o comandante. Aí ele disse: não aguenta mais, vai se entregar, né? Estava tranquilo, né? Quem assistiu essa série inteira deve lembrar-se da saída dramática do presidente João Goulart da base aérea de Brasília na madrugada do dia 1º para o 2º de abril de 1964. Deviam ser, talvez, 7 da noite, 6 da tarde, quando o presidente vai para o aeroporto para fazer a viagem a Porto Alegre. Num certo instante, eu tive dor no estômago e disse ao Bocaiúva e ao Tancredo: eu tenho a impressão que o presidente